Nós estamos estudando o livro de Isaías, e o livro de Isaías, ele é um livro, como nós falamos, ele tem 66 capítulos, e desde o primeiro capítulo até o último, ele traz revelações que comprovam, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque muitos temas do livro de Isaías falam de temas que já passaram, que Isaías profetizou e eles já passaram, e como por exemplo a revelação do nascimento de Jesus, como seria, e depois vem o Novo Testamento, comprova isso, e aqueles que viveram naquela época puderam comprovar e falar, não, realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós analisamos o livro de Isaías, tem muitos temas interessantes, alguns históricos e alguns proféticos, alguns que ainda irão acontecer. A lição que nós vamos ter nessa manhã é exatamente sobre o Apocalipse de Isaías, porque Isaías ele fala de temas futuros em relação a Israel e em relação à terra também. E nós vamos estar falando um pouquinho hoje do Apocalipse de Isaías. Os capítulos 24 a 27 de Isaías, eles falam exatamente sobre isso, sobre o Apocalipse de Isaías. Nós vamos estar focando especialmente no capítulo 24 de Isaías hoje, porque ele fala do tempo de tribulação, e que tinha muito a ver com o que Isaías estava vivendo naquele momento e o povo de Israel estava vivendo. Eles estavam sendo ameaçados o tempo todo pelos inimigos, que eles seriam devastados e destruídos. E realmente foram, porque eles pecaram contra Deus, e isso trouxe um grande problema para eles. Eles foram devastados, destruídos, levados como cativos, sua terra ficou deserta, tudo que o tema aqui diz, né, sobre. Mas quando Isaías está falando aqui, ele fala de uma forma mais abrangente, de um tempo que ainda nós não vivemos, né? Mesmo nós que já passou tantos séculos depois daquilo que Isaías profetiza aqui, ainda não vivemos, que é o tempo de grande tribulação, o dia chamado dia do Senhor, o dia que Deus virá para julgar toda a terra, né? Vai punir toda a terra em função do seu pecado. Então nós vamos estar nessa manhã falando um pouco com mais detalhes sobre isso, sobre esse Apocalipse, esse tempo de tribulação que certamente aqueles que estiverem com a sua vida no altar não viverão, né? Porque nós seremos arrebatados, o povo de Deus será arrebatado, a palavra de Deus nos diz isso, que nós seremos arrebatados, e depois virá um tempo chamado a grande tribulação, que os teólogos acreditam que, pelo que a Bíblia declara, serão 7 anos, onde haverá um tempo de grande aflição na face da terra, e que as pessoas viverão um tempo de muito terror. Quando nós vemos os capítulos anteriores, do 13 ao 23 de Isaías, fala de Deus punindo as nações da terra. Então Deus, ele pune as nações da terra. Se você ler com calma aí, todas as nações, ele vai punindo, Egito, Assíria, então todas as nações daquele momento, Deus prometendo a punição, porque eles não estavam vivendo, estavam afastados de Deus, eles não queriam saber de Deus, eles tinham seus ídolos, falsos ídolos, e Deus promete a punição. E todas essas profecias foram cumpridas sobre essas nações, algumas totalmente devastadas, hoje já não existem mais algumas dessas nações, e outras, uma punição onde elas foram parte devastadas, e algumas delas existem até o dia de hoje, mas
eram grandes nações, tinham um grande poder bélico, uma grande cultura, era um povo poderoso na terra, e hoje é um povo minúsculo, vamos dizer assim, não tem grande poder, como é o caso do Egito, que Deus promete a punição e ele cumpre. Então nós vamos estar focando especialmente nesse capítulo 24, onde nós vamos estar vendo um pouco sobre esse Apocalipse de Isaías. Talvez não seja um tema assim que nos preocupe muito, principalmente nós que estamos com a convicção que somos salvos em Cristo Jesus, que vamos ser arrebatados, porque nós não vamos passar pela grande tribulação, assim como Noé entrou na arca e ficou, na tranquilidade, e veio uma tribulação e toda a humanidade foi destruída pelo dilúvio. A palavra de Deus nos diz que ele não vai mais destruir através do dilúvio, mas será através do fogo, através da destruição, de guerras, de fomes, pestes e tantas coisas que Deus vai ordenar sobre a terra. Então nós vamos, mas é um tema que nós temos que estar atentos, porque nós temos que viver uma vida santa diante de Deus, porque quem não estiver vivendo uma vida santa com Deus, pode ter, assim, eu conheço Jesus, eu vou à igreja, mas se não tiver com sua vida no altar, vai passar pela grande tribulação, e será um tempo de muita angústia, um tempo terrível, e que Isaías, ele revela esse tema aqui no capítulo 24, isso mostra apenas que a palavra de Deus, ela se completa, e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus fala. É um tema que até assusta muitas pessoas, um tema que muitos procuram fugir dele, mas que é um tema que nós temos que estar discutindo, porque é um tema que a terra vai passar, e nós temos que estar pensando sobre isso. Se você começar ler Isaías e comparar, tem alguns textos que são ditos aqui nesse capítulo 24, no 25, no 26 e 27, que são temas que João, lá em Apocalipse, ele fala sobre isso. Eles são correlatos, e nós vamos tentar fazer algumas comparações aí, enquanto que nós vemos Isaías 19, falando, foi a nossa última lição, falando sobre missões, falando que o Egito será evangelizado, que a Síria será evangelizada, mostrando que Deus ama todas as pessoas e quer que todos se salvem, que todas as nações se salvem, mostrando que Deus, ele se preocupa, mas ele é muito amoroso, mas ele também é um justo juiz, e ele virá para julgar a terra, e um dos juízos de Deus sobre a terra será esse tempo de grande tribulação, que ele revela aqui no capítulo 24, o amor de Deus estendendo sempre, apesar do pecado da humanidade, por um lado, mostrado lá em Isaías 19, mas por um outro lado, ele mostra também aqui, Isaías, o juízo de Deus, a punição de Deus, porque Deus é amor, mas ele é um justo juiz, e aquilo que ele promete, ele cumpre, tanto para o nosso bem, quanto para o mal daqueles que se afastam dele. Então as promessas de Deus vão ser cumpridas, Então vamos abrir aí, para a gente começar a estudar esse capítulo 24. Isaías 24. Alguém, por favor, leia a partir do versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra.
A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Até aí. Então, começa dizendo, eis que o Senhor, quem que vai devastar a terra? Quem que dá a ordem? Quem que começa? É Deus que vai. Eis que o Senhor vai devastar a terra. Então, esse não é um ato, o homem vai destruir a terra. Nós estamos muito preocupados, né, com, vem uma guerra, outra guerra, uma guerra nuclear, que pode destruir toda a terra. Não, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Vai acontecer exatamente no tempo que Deus estabelecer, e Ele é que vai devastar toda a terra. Então, o Senhor, Isaías mostra aqui o controle de Deus sobre todas as situações. Deus é que está no controle de todas as coisas. As pessoas estão achando que o mundo está, tudo que está acontecendo no mundo é porque o homem, né, está no controle. Não, o homem não está no controle. Deus, Ele mesmo disse, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, se você ler lá Mateus capítulo 24, Ele profetiza sobre os últimos dias, o que vai acontecer nos últimos dias. E Ele também fala sobre esse tempo de grande tribulação. Esse tempo que Ele, né, que Isaías aqui está falando, Jesus Cristo, Ele mesmo fala sobre isso, lá no capítulo 24 de Mateus. E aí no versículo 2, ele diz o seguinte, o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Então ele está dizendo aqui, ao servo como ao seu senhor, que não vai ter, assim, privilégio para ninguém. Ninguém vai ter privilégio. Todos que passarem pela grande tribulação vão passar e vão ter as mesmas dificuldades. Ele está dizendo, o que toma emprestado como empresta. Ou seja, não vai ter quantidade de dinheiro, não vai ter o rico, o pobre, não vai ter o servo e o senhor, não vai ter nada disso, porque todo mundo vai passar, porque é um juízo de Deus sobre todos, toda a terra. Então, não adianta falar, eu sou sacerdote que não está vivendo na presença de Deus, vai passar, não adianta. Então, todos vão estar passando pela grande tribulação, esse tempo de angústia, aqui que é revelado por Isaías, se não estiverem vivendo na presença de Deus. É um alerta para a gente acordar. Aqui ele está falando para o seu povo, para que o povo acordasse, olha, vem um tempo de devastação, vem um tempo que aconteceu de uma forma lá na nação deles, mas que vai acontecer de forma global, que aqui no versículo 1, desolar toda a terra. Toda a terra. Então não está falando só para a nação deles. Quando está falando nisso aqui, vai devastar toda a terra. Toda a terra será devastada nesse momento. Aqui no versículo 3, ele diz, a terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Quem que proferiu essa palavra? Foi o Senhor. Não foi Isaías. A determinação não foi de Isaías. É Deus que determinou esse tempo de angústia, de tribulação, de terror que a terra vai estar vivendo. E aqui no versículo 4, diz que a terra pranteia e se murcha, e o mundo enfraquece e se murcha. Enlanquecem os mais altos povos da terra. E no 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por que vai acontecer tudo isso? A terra toda contaminada, a terra destruída, exatamente desolada, a terra numa situação crítica, em função do homem desobedecer a Deus.
E cada vez isso é mais patente, cada vez a gente vê isso de forma mais clara. As pessoas estão dentro da igreja e desobedecendo às leis de Deus, ainda mais lá fora. Lá fora não há lei de Deus, nem conhecem, nem ligam para as coisas de Deus, não estão interessadas, estão muitas vezes interessadas nas religiões. Religião não salva ninguém. Eles acham que por ser, eu sou da igreja tal, você por ser da igreja batista Moriá, você não está salvo. Você está salvo se você entregou o seu coração a Jesus Cristo e confessou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. As pessoas estão preocupadas em ser de uma religião por um puro status, ou para tentar acabar com um pouco do sentimento de culpa pelos seus pecados. Essa é a realidade da maior parte da população que tem frequentado as igrejas. Não estão seguindo as leis e os estatutos de Deus. Olham a palavra de Deus e falam, não, isso aqui serve para mim. Não, isso aqui não serve, porque o meu prazer é mais importante do que a lei do Senhor. E Deus, Ele vai julgar. A terra está contaminada, a terra está apodrecida pelo pecado, pela poluição que o homem tem causado, mas especialmente aqui é pelo pecado do ser humano, e que nós temos que parar e pensar se nós estamos refletindo a luz de Cristo realmente, se nós temos procurado seguir as suas leis, seus estatutos, aquilo, porque senão nós vamos estar passando por esse tempo de angústia, de destruição, e que vão restar poucas pessoas. Então, a terra vai estar totalmente desolada. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 6, por favor. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6, ele começa a falar dos selos de Deus. Os selos são o princípio das dores da grande tribulação. Porque depois dos selos vem as trombetas de Deus e depois as taças de Deus sobre a humanidade. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E só vai piorando à medida que vai passando o tempo, as pestes. Eu queria só mostrar para vocês alguns desses selos. O primeiro selo fala do cavalo branco, que veio com arco, está no versículo 2, foi dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Aqui é Jesus Cristo comandando tudo isso. É Jesus Cristo que está no comando. Ele que vai determinar a destruição, esse tempo de angústia e de tribulação. Não é o anticristo, não é o ser humano. Quem está no comando é Jesus Cristo. Aí ele começa a falar no versículo 3, do segundo selo, o versículo 4, vamos resumir para a gente dar tempo da gente falar um pouco mais. O versículo 4 diz: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, foi tirada a paz da terra. Você está achando que a terra está sem paz agora? Que essa confusão que está havendo em todos os países, nós não falam que o Brasil não está em guerra. Como não está em guerra? Olha o Rio de Janeiro, que está acontecendo. Olha o jornal Diário do Rio Doce, todo dia você lê mais um adolescente morto, mais um esfaqueado, mais um que levou tiro. Nós vivemos uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra. Aqui no Brasil mata-se mais do que lá na Palestina. Todo mundo fala, eu tenho medo de ir naquela região. Lá está matando menos do que aqui no Brasil. Então, nós estamos vivendo um tempo que não está tendo muita paz, mas isso será pouco comparado com esse tempo de grande tribulação. Isso é só o começo. No terceiro selo,
né? Diz assim, então vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro, versículo 5, seu cavaleiro com a balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de trigo por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, uma medida de trigo, uma medidazinha de trigo por um dia de trabalho. Por quê? Vai ter uma fome tremenda sobre a face da terra, nesse tempo de tribulação. Vocês estão achando que tem fome hoje na terra? Nada vai ser comparado, porque vai ter um tempo, vai ser um tempo de muita angústia. Só mais um selo aqui, o 4º selo, versículo 8, eis que um cavaleiro amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Quanto da humanidade será morta? 4ª parte da terra nesse selo, 4ª parte da terra. De uma vez, vai ser morta, pensa bem, tanto de gente morta, pela fome, pela espada e pelo meio das feras da terra. Se a terra está com fome, se as pessoas estão com fome, os animais estão com o quê? Fome também. O que eles vão fazer? Comer os homens vivos. Tempo de terror. As pessoas vão ser comidas vivas. Se o bicho está com fome, pensa bem, seu cachorro com fome. Ele é seu amigo, vai te morder. Porque está com fome. É sobrevivência. Né? Os animais das florestas vão atacar, porque estão com fome. Então, tempo de angústia. E isso é só o começo da grande tribulação. Porque depois vai piorando. Um tempo de angústia, um tempo de terror, que Jesus Cristo mesmo profetizou que aconteceria. Então, a terra, ela vai ser totalmente desolada. Isaías está profetizando exatamente isso, uma terra desolada, uma terra que vai ser destruída, onde vai haver morte, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas angustiadas, e nós queremos viver nisso? Não, porque quem estiver preparado antes da grande tribulação será arrebatado com o Senhor nos ares. E esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é viver uma vida santa, seguindo os estatutos do Senhor, para nós sermos arrebatados com o Senhor. Não ficarmos aqui para esse tempo de angústia terrível que vai viver, que a humanidade vai viver. Oi? Com pestes também. Sim. Pela fome, pela peste, né? pela mortandade, pelo meio das feras, vão ser um tempo terrível. Então, se você depois ler com calma os outros selos aí, você vai ver que são coisas terríveis. Depois a gente vai estar voltando em alguns dessas pragas aí. Vamos voltar lá para Isaías 24. Oi? Das cores, elas têm um significado do que elas vão trazer. O cavalo preto é a fome, né? O branco é que ele vem, você não vê acontecendo nada no branco aí, vê acontecendo alguma coisa? Só ele falando o seguinte, saindo para vencer. Então simboliza Jesus que começa todas as coisas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse simboliza Jesus iniciando todas as coisas. E os outros, isso é no campo das ideias, gente. O que alguns teólogos acreditam no campo das ideias. Acredita-se que seja Jesus, porque ele é quem que vai sair vencendo. Quando você vai lá para Apocalipse 20, aparece de novo o cavaleiro
montado branco, dominando todas as coisas. E todas as descrições são de Jesus. Por isso que acho que ele, esse cavaleiro branco, é Jesus. Depois você vai lá no Apocalipse 20, na batalha do Armagedon, quando vai acontecer a batalha do Armagedon, que vai acontecer no final da grande tribulação, que é a batalha final, onde Jesus Cristo vence o anticristo e o falso profeta e prende Satanás durante 1000 anos, para vivermos no tempo do milênio, e nós não estaremos aqui, porque nós já fomos arrebatados, né? Vai ter um tempo onde as pessoas vão estar vivendo, além do milênio, mas Satanás vai estar acorrentado durante 1000 anos, no abismo. A Bíblia fala no abismo. Onde é o abismo? Não sei, nem quero saber, estou longe do abismo, só quero saber que a Bíblia mostra que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle da situação, e quando Ele ordena aqui o que vai acontecer, Ele está totalmente no controle. Agora vamos voltar para Isaías 24. Agora nós vamos ler do versículo, alguém está com o microfone, por favor, do 7 até o versículo 13, por favor. 7, 13. Pranteia o mosto, enfraquece a ávide. Suspiram todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho e bebida forte. Será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade, vazia, todas as casas fecharam. Ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas, e por causa do vinho toda alegria se escureceu e desterrou o gozo da terra. Na cidade só ficou desolação, e com estalido se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio desses povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Até aí. Então nós vemos aí, a festa acabou. O que Deus está falando é o seguinte: eles estavam vivendo a sua vida, nas suas festas, nos seus prazeres, nas suas bebedices. É isso que o texto está dizendo. E Deus está falando, acabou. E é isso que vai acontecer. Eu fico imaginando aqui, e quando eu vejo aqui no versículo 8, por exemplo, cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Eu imagino a nossa festa brasileira maior, aí, que é o carnaval, acabou, para acabar, porque eles vão estar, a terra vai estar desolada. É isso que Deus falou, acabou essas orgias que vocês estão praticando. No versículo 9, já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga. Ou seja, vamos trazer para o nosso meio, qual que é a nossa bebida forte aí? É cachaça, vai se tornar amarga, porque as pessoas vivem dessa forma, eles se banqueteiam, né? Eles exultam, e quando estão entristecidos, eles se embebedam para ficarem alegres. É isso que vai acontecer, que acontece no dia a dia. Vai acabar, é o que Deus está falando aqui, porque será um tempo de angústia, onde o homem vai ver que Deus, Ele tem o seu tempo de juízo, e Ele vai punir a terra, aqueles que... É pecado a gente festejar? Não, de forma nenhuma. Deus é um Deus de festa, nós não somos contra as festas. O problema é que estas festas são festas que têm todos os conceitos contra a palavra de Deus, onde há bebedices, onde há prostituição, onde há orgias, onde o nome de Deus não é exaltado, pelo contrário, falsos deuses
são exaltados nessas festas. Então, são festas que abominam a Deus, que Deus abomina de todas as formas. Deus, Ele não tem prazer nessa, e aqui Ele está dizendo que será dessa forma. No versículo 10 está falando assim: demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Cidade caótica. Alguns teólogos acreditam que essas cidades podem ser, quando cita essa cidade, pode ser alguma das grandes cidades do mundo hoje. Mas alguns teólogos acreditam que aqui está dizendo essa cidade caótica, simbolizando tudo que representa o mundo e o poder do homem. O poder do homem. Quando você olha lá nos Estados Unidos, o World Trade Center, o que você pensa? Poder do homem, poder econômico do homem, não é o poder de Deus. Quando você olha os símbolos, como em Paris, a Estátua da Liberdade, você vê o quê? Símbolo de quê? Do poder de Deus? Não, símbolo do poder do homem. Quando você olha o Coliseu em Roma, você pensa no quê? No poder do homem. O homem dominava, o homem levava os outros que eram contra ele matava os homens, é o poder do homem. Então, você pensa todos esses símbolos que existem sobre a face da terra, e cada hora um quer construir um símbolo maior. Chega lá o sheik de Dubai, ele quer construir um prédio que seja o maior do mundo, para que todos possam lembrar do poder do homem. Do poder do homem. Ele quer mostrar que ele é poderoso, que ele construiu alguma coisa que todos admiram. E assim foram todas as coisas. As pirâmides foram construídas para quê? Para mostrar o poder de Faraó, obras faraônicas. A vaidade, para escravidar o homem. Quantos foram mortos construindo aquelas pirâmides? Milhares e milhares de pessoas escravas. Trabalhos forçados para construir aquelas pirâmides, para mostrar o poder do homem. Então, todos esses símbolos, na grande tribulação, serão destruídos, para mostrar que o homem não tem poder, quem tem poder é Deus. Então, a cidade está caótica, vai ficar caótico. Todas as simbologias, tudo que representa, que orgulha o homem, né? A cidade maravilhosa, os símbolos da cidade maravilhosa serão destruídos, porque quem tem poder é Deus. Ele vai determinar o caos, a demolição, a destruição nesse tempo chamado de grande tribulação. No versículo 11, gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banida da terra o prazer. Aquilo que eles curtiam tanto, acabou, foi banido do vinho, porque o vinho era o símbolo da alegria do povo da terra, e é o símbolo da alegria. A pessoa se embebeda para ficar alegre, né? Teoricamente, para apagar as tristezas que ele está no coração, e a gente sabe que isso é temporário, e foi banido da terra o prazer. Tempo de angústia, ninguém vai ter prazer de viajar, ninguém vai ter prazer de curtir uma praia, ninguém vai ter prazer de estar com a sua família, porque é um tempo de angústia, um tempo de perseguições, um tempo de morte, um tempo de pestes, um tempo angustioso, um tempo terrível que virá sobre a face da terra. Então, isso aí vai estar acontecendo. E no versículo 13 diz assim: porque será na terra, no meio desses povos, como o varejar da oliveira e como rebuscar, quando está acabada a vindima. Ou seja, no final da colheita, o que é que sobra? Uma frutinha aqui, outra ali. No final da colheita de uma horta, o que sobra? Quase nada, uns restolhos. O pior, o que ninguém dava para vender, quando a pessoa tem uma horta ali,
ele vai colher, fazer a sua colheita. Então, a terra vai ficar dessa situação, vai olhar, é como se estivesse no final da colheita, está acabando, está chegando o fim. É isso que vai estar acontecendo no final da grande tribulação, e que Isaías, ele vai mostrando os acontecimentos, para que a gente pudesse ler esse texto, comparar lá com Apocalipse, e ver que Deus já tinha revelado há quantos séculos atrás, mesmo antes de Jesus Cristo falar sobre isso, sobre esse tempo terrível. Agora vamos, por favor, alguém leia do versículo 14 até o versículo 16. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor do Oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Da mesma forma que nesse tempo de angústia, e que Jesus Cristo virá para pisar sobre essa terra, e dominar toda a terra, e que vai haver um tempo de tristeza, não vai ter prazer. Por outro lado, o justo vai estar glorificando a Deus, porque ele sabe que o tempo, né, aqueles que estiverem vivendo na grande tribulação, porque vai entrar crente na grande tribulação? Vai. Se a vida do crente não estiver no altar, que ele vai acontecer, ele vai para a grande tribulação. E durante a grande tribulação ele vai ter a oportunidade. Muitos vão morrer, porque eles vão, para não morrer vai ter que negar a Cristo, mas alguns vão se esconder. O anticristo não vai achar todo mundo. Pensa bem, você está aqui no Brasil e você se manda lá para o meio da mata amazônica. O anticristo vai lá atrás de você, no meio da mata amazônica? Não vai. Você é crente? Ou para algum lugar que você possa se esconder, então vai ter muita gente que vai se esconder. E nesse momento, aqui, que está acontecendo ali, a grande tribulação, e ele está vendo que está chegando, que os acontecimentos, eu estou falando aqui com vocês, vai durar 7 anos, pensa bem, você já está vivendo a grande tribulação durante 6 anos, falta 1 ano, Jesus Cristo vai reinar sobre a terra. Eu espero que você não esteja vivendo, que você suba com o Senhor nos ares, seja arrebatado. Mas são acontecimentos que a gente tem que falar, porque são acontecimentos que vão acontecer sobre a face da terra. E que a Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Quando nós lemos Apocalipse, é o livro que fala, na sua grande parte, é sobre a grande tribulação. É a grande tribulação que está falando. Fala do novo céu, nova terra, fala sobre Jesus, fala sobre as 7 igrejas da Ásia, mas a maior parte dos capítulos está falando desse tempo angustioso que o homem vai viver sobre a terra e dando detalhes desse tempo. Vai ter evangelho, vai ter gente evangelizando na grande tribulação? Vai. A palavra de Deus nos diz isso. As 2 testemunhas vão estar testemunhando. Os 144 missionários que sairão do povo judeu estarão profetizando, e a palavra de Deus nos diz que até os anjos, que o desejo deles hoje é proclamar o evangelho, e eles não podem, porque a obrigação é nossa de proclamar, o privilégio é nosso, a obrigação e privilégio é nosso, mas eles vão estar proclamando o evangelho na grande tribulação. É um tempo onde o evangelho vai continuar sendo pregado. Vai continuar sendo pregado. Pessoas, e o que eu acho mais interessante, é que o povo, vendo tudo o que está acontecendo na grande tribulação, as pestes, o juízo de Deus, a fome, os acontecimentos, tudo acontecendo, e muitos textos dizem o seguinte no final: e os homens não se arrependeram das suas abominações, dos seus pecados. As pessoas estão vendo acontecer e eles não se arrependem dos seus pecados. Então vai ser um tempo de angústia, muitos vão ser salvos, mas muitos, mesmo vendo aquilo tudo acontecer, não se arrependerão dos seus pecados, mostrando que é uma escolha nossa.
A salvação é um livre-arbítrio. Eu escolho Jesus ou eu nego Jesus. Ou eu quero Jesus ou eu não quero Jesus. Ou eu entrego meu coração dizendo: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, e o sirvo seguindo a sua palavra. Ou eu digo: Senhor, o Senhor não é o Senhor da minha vida, eu não quero o Senhor controlando a minha vida, e eu nego Jesus e vou morar no inferno. A palavra de Deus nos diz isso. O próprio Jesus falou: tem 2 caminhos, vocês escolham qual caminho que vocês querem. E nós temos que fazer a escolha. E você vê que, mesmo na grande tribulação, as pessoas vivendo todas aquelas angústias, uns escolhem servir a Deus, se alegram, glorificam ao Senhor, como nós vimos aqui nesse texto. A festa acabou para a terra, mas a festa não acabou para os que entregam a sua vida a Jesus Cristo, porque eles sabem que estarão com o Senhor para sempre, num lugar maravilhoso que é o céu. Então nós vemos isso de forma muito clara, e nós temos que estar com o nosso coração atento para aquilo que vai estar acontecendo, e nós temos que falar sobre isso, né? E a partir do versículo 16, por favor, alguém lê 16. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu disse, emagreço, ai de mim. Os pérfidos têm tratado perfidamente, sim. Os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Até aí. Então nós vemos aqui, esse momento aqui, que fala, né, ainda da grande tribulação, e ele dizendo, definho, uma versão interessante, emagreço, ou seja, as pessoas vão estar definhando, nesse tempo, definhando de medo, definhando porque não há paz na terra, definhando porque tem morte, definhando porque as águas serão escassas, e nós vemos isso lá na Apocalipse capítulo 6, definhando porque estão pensando o que será do seu futuro, da terra, o que vai acontecer na terra. As pessoas estarão com seus pensamentos totalmente. Se hoje já há um clima de terror, né, as pessoas já ficam pensando o que vai acontecer na terra. O tempo todo as pessoas estão pensando que guerra vai estourar agora. Esse tempo vai ser um tempo de muita angústia e um dia do juízo de Deus, e Deus vai estar fazendo esse juízo sobre a face da terra. E aí, alguém por favor leia a partir do versículo 21. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cadáver e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Então nós vemos aqui,
Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Então esse tempo, Deus, que é o tempo da grande tribulação, os reis da terra serão todos julgados, todos serão destruídos. E nós vemos isso lá em Apocalipse. E também as hostes celestiais, ou seja, os anjos maus, aqueles que seguiram a Satanás, também serão julgados. Todo mundo vai ser julgado. Deus, nesse tempo de angústia, e quando termina esse tempo de angústia, que termina na batalha do Armagedon, lá em Apocalipse, Deus, ele vem e julga todo mundo, todos os reis. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20, por favor. Aliás, vamos começar aí no 19. Eu vou estar lendo aqui, que eu quero parando aqui, a partir do versículo 11, 19 e 11. Diz o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Cavalo branco? Cavalo branco. Quem é que julga e peleja com justiça? E aí diz ainda, mais características de Jesus: seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Quem é que manchou o seu manto com sangue? Jesus. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem que é o Verbo de Deus? Jesus. Então ele abre o tempo de grande tribulação, com o primeiro selo, e ele fecha a grande tribulação, quando ele vem na batalha do Armagedon, para vencer todos os inimigos de Israel, que vão querer destruir Israel, o povo de Deus. Então ele vem aqui, e ainda continua aqui, e seguiu os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, no 14, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, da fúria, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse? Jesus. É Jesus, o cavaleiro branco que vem para governar todas as coisas, E ele vai vir para reger com cetro de ferro, ou seja, não tem chance, depois que ele vier para reinar. Se obedecer, nós falamos isso em uma outra aula anterior, sobre o reinado de Jesus, que é o reino milenar dele, depois dessa batalha do Armagedon, ele vai governar a terra 1000 anos, onde ele vem para governar a terra com justiça. O perverso pecou, é punido imediatamente. O justo vai ser beneficiado. Ele vai trazer justiça, a justiça, tão justiça que nós tanto clamamos e que não existe sobre a face da terra. Então aqui ele vem dizendo, aqui no versículo 19, pule aí: e vi a besta e os reis da terra com seus... Quem estava? A besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Estava ali a besta, o anticristo, com os reis da terra, para guerrear contra Israel e o povo de Deus. E aí diz o seguinte: mas a besta foi aprisionada, versículo 20, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com seus sinais tinha feito diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Quem que inaugura o inferno? O lago que arde com
fogo e enxofre? A besta e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta. Um líder mundial que vai governar toda a terra e um líder religioso que vai estar ajudando ele no governo. Os dois vão ser os que vão inaugurar o inferno. O inferno é inaugurado pelos dois, segundo Apocalipse, segundo a palavra de Deus. E o versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, precisou haver batalha? Não. Jesus Cristo deu um soprinho neles. A espada é um soprinho de Jesus. Matou todo mundo. Todos os exércitos que vieram. Todo mundo. O falso profeta e o anticristo foram lançados no inferno. E os outros? E o que aconteceu com Satanás? Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então nós vemos que esse tempo aí de batalha, de grande tribulação, ele vai ser fechado com o controle total de Jesus. A batalha é de Jesus, a batalha não é nossa, ele vai vencer todas as coisas, ele vai dominar todas as coisas. Quem dá ordem para ser lançado no inferno, a besta e o falso profeta, é Jesus. Quem dá ordem para prender Satanás durante 1000 anos, e depois de 1000 anos ele vai ser solto, ele vai tentar enganar as nações, e aí Jesus Cristo vai aniquilar de uma vez por todas aqueles que se levantam contra ele. Então nós temos que ter ciência aqui do livro, e volta lá em Isaías 24. Então nós vimos aqui, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra. Serão juntados como presos em masmorra, encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Então vão ser encerrados, a ordem é de Jesus, ele que vai dar a ordem. E aí fala, a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. A questão é, quando o dia do Senhor chegar para nós, quando o dia do Senhor chegar, onde nós estaremos? Onde que nós estaremos? Nós estaremos vivenciando tudo isso na grande tribulação, ou nós já fomos arrebatados? É isso que nós temos que pensar. Essa é a grande lição que nós temos que tirar. Como é que está a minha vida? Eu estou preparado para ser arrebatado? Ou eu vou estar vivendo todo esse tempo de angústia, de tribulação que virá sobre a terra? Que se eu passar por ele dignamente, não negando Jesus Cristo, serei salvo também, mas através do meu sofrimento e da minha morte, muitas vezes. Então, como que eu estarei preparado para isso? O tempo está próximo. Não estará sobre a terra. Sim. Uma das coisas que vai acontecer, não tenha dúvida disso, é que o Espírito Santo, ele não estará. Hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos lembrar da palavra, para nos orientar, né, para nos consolar. Nós temos o Espírito Santo. Na grande tribulação, não terá a presença do Espírito Santo aqui na terra. As pessoas terão o que elas têm de conhecimento de Deus. Por exemplo, eu fiquei para a grande tribulação. O que eu conheço da palavra, conheço. Eu terei isso. E aí eu vou lembrar, se eu fiquei na grande tribulação, meu Deus, eu não posso negar Jesus. Se eu negar, se eu aceitar o selo do anticristo,
na testa, que diz, a palavra de Deus nos diz que o selo, o 666, será na mão direita ou na testa. Hoje nós já sabemos que provavelmente será um chip, né? Antigamente, há 40 anos atrás, quando eu me converti, eu ficava pensando, meu Deus do céu, um carimbo igual um boi, você carimbado igual um boi, na mão, na testa, sair com um carimbo. Não, é um chip, hoje nós sabemos, porque a pessoa só vai poder comprar ou vender através desse símbolo. Então, o que é? Cartão de crédito tem hoje? Um chip. Só que você vai ser o cartão de crédito. A desculpa da implantação desse chip nas pessoas é para o controle no mundo que está vivendo um caos e a segurança do cidadão. Porque, vamos dizer que você seja sequestrado, nós te localizamos. Não, é o controle. É o grande Big Brother, que ele vai estar controlando toda a humanidade. Porque ele tem, nesse chip, certamente vai ter um GPS, vai ter o controle de compra e venda, sabe o que você comprou, o que você vendeu, o que você fez, tudo vai ser através desse chipzinho que você vai ter aí. Espero que você não tenha e eu não tenho, mas estou dando exemplo. Se eu tiver, se eu aceitar, estou condenado já. Todos que aceitam o sinal, é Apocalipse que diz isso. Aqueles que negam serão exterminados. Não, eu não aceito isso aí. Isso aí, a Bíblia diz, é assim? Então você vai morrer. Então nós vamos pagar com o nosso próprio sangue, se nós negarmos. Então, como é que nós estamos? Nós estamos preparados? Nós estamos preparados para... Abra lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Versículo 10, olha o que diz. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Hoje, muito mais próximo. Hoje, muito mais próximo. Esse tempo onde Jesus vem para arrebatar a sua igreja, onde a grande tribulação será um acontecimento na face da terra, está próximo. E como nós estamos preparados para isso? O versículo 20 diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas, quem que é? Jesus que dá testemunho dessas coisas, ele diz, eu venho em breve. E aqui, João diz, amém, vem Senhor Jesus. Será que nós estamos dessa mesma forma, com o nosso coração, dizendo para o Senhor, amém, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Nós estamos preparados, nós sabemos que o Senhor está próximo à tua volta. E como é que eu estou vivendo? Como tem sido a minha vida? Precisamos refletir sobre isso, né? Abra ainda 2 Pedro, está pertinho aí, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 11 e 12, que diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pedro demonstra ter conhecimento que a terra não seria mais destruída através do dilúvio, mas seria destruída através de fogo, como o próprio Apocalipse vai mostrando, a terra se aquecendo, vindo terror sobre a terra, as armas nucleares certamente estarão explodindo, né? E trazendo uma contaminação na atmosfera, trazendo um terror nessa terra, e ela será totalmente reconstruída no milênio pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que vai estar governando, mas ela vai ser destruída
muito destruída, muito maltratada, para ela ser reconstruída. Então, como que eu estou preparado? Eu estou dizendo para o Senhor: ora, vem, Senhor Jesus. Eu espero com essa ansiedade, ou eu estou longe de Deus, afastado de Deus, vivendo nos meus prazeres, só pensando nas minhas coisas, naquilo. Nós não vamos levar nada dessa terra, nada. Coisa boa é ter Jesus, ter esperança em Jesus. Então, que você possa refletir sobre isso. Acredito que você já tem muito conhecimento daquilo que nós estamos falando. Mas talvez alguém que esteja agora assistindo na internet não tenha conhecimento, não saiba que esses fatos vão acontecer, e que possa ficar alerta e entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque essa terra vai passar. E só em Jesus Cristo nós temos esperança. Oi. Exatamente. O que ele está dizendo aí é o seguinte: ou você escolhe ser quente, ou seja frio. Você quer pecar, peca de uma vez. Não fica fingindo, né? Não seja morno. Vive um pé na igreja e um pé no mundo. Deus abomina. A palavra de Deus nos diz que Ele vomita. Por isso Ele fala: você é injusto, seja mais injusto ainda. Vai viver a sua vida. Ou seja justo, seja de verdade. Viva a vida com Deus. Amém? Feche os olhos. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a convicção que a Tua palavra é verdade. Lá quantos séculos antes de nós vivermos esse dia que nós estamos aqui falando, Isaías já estava ali profetizando, Senhor, sobre acontecimentos que viriam sobre a terra, acontecimentos, Senhor, que mostrariam o Teu juízo sobre a terra. Ó Deus, e nós não queremos passar por esse momento. Nós queremos ser arrebatados com o Senhor nos ares. Nós queremos viver uma vida santa. Que essa lição sirva de alerta, Senhor. Senhor, mais do que de conhecimento, ela nos sirva de alerta para nós vivermos uma vida santa com o Senhor. Senhor, nós não queremos viver nos folguedos, nas alegrias que a terra proporciona. Nós não queremos viver nas bebedices, Senhor, em que as pessoas vivem para se alegrar, mas nós queremos nos alegrar no Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, nós queremos viver na Tua santa presença. E que a Tua palavra, Senhor, possa fazer diferença nos nossos corações. Nós não queremos viver um meio evangelho, mas nós queremos viver o Teu evangelho na íntegra, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos por misericórdia. Senhor, ora vem, Senhor Jesus, como nós esperamos por esse dia, mas nós sabemos que o Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, está esperando alguns ainda que estão vivendo uma vida, Senhor, sem o Senhor Jesus, alguns que não Te conhecem, alguns que estão afastados, alguns que estão desviados da Tua palavra, Deus, alguns que querem viver só a sua vida, Senhor, nos seus prazeres. Mas, Senhor, tem misericórdia das pessoas. Nós clamamos por elas, nós clamamos pelos nossos familiares, nós clamamos pelos nossos amigos, nós clamamos pela essa terra, Senhor, que ainda não Te conhece. Tem misericórdia, que nós sejamos instrumentos do Senhor para pregar o Teu evangelho. Não, Senhor, um evangelho adocicado, um evangelho, Senhor, superficial, mas um evangelho que fala da Tua justiça também, que o Senhor é um justo juiz e há de julgar toda a terra. Mas o Senhor é um Deus amoroso e que tem prazer naqueles que te amam e entregam o seu coração de verdade. Portanto, abençoa o Teu povo e que a Tua palavra possa, Senhor, fazer diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e seu coração.